Oi, meu nome é John Gottfriedson, nesse caso o pai, e é um privilégio estar de novo no canal Jesus em Mim. Temos acompanhado nessa retaguarda de oração e de acompanhamento daquilo que o Senhor tem feito e falado. E há uns dias atrás estivemos fazendo um vídeo juntos sobre o batismo do Espírito Santo. E falei com Dani a respeito desse desejo de a gente avançar e aprofundar um pouco mais. Num tema que muitas e muitas pessoas ainda, por mais estranho que possa ser, se complicam, que é a questão que, junto com o batismo no Espírito Santo, é o falar em línguas. Então, por favor, fica junto aí que nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre esse recurso maravilhoso que o Espírito Santo nos concede. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, e até sobre os escravos e sobre as minhas escravas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Esse texto, que é uma profecia de Joel, capítulo 2, versículos 28, e que aqui no livro de Atos, Pedro, no dia de Pentecostes, se levanta e traz essa base bíblica, né, do Velho Testamento a respeito do batismo no Espírito Santo e esse derramar do Espírito e essa nova dispensação, vamos colocar agora, do Espírito Santo, a pessoa dele, o derramar dele, o desejo dele se derramando sobre toda a carne. E o texto de Atos 2, quando fala, versículo 4, que todos estavam reunidos e agora reunidos num mesmo lugar, e todos foram então batizados no Espírito Santo, né? E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. No outro vídeo, junto com Dani, nós trouxemos um pouco sobre essas consequências inerentes, podemos colocar dessa forma, junto com o batismo do Espírito Santo. E uma das coisas que tem me sido algo muito especial há muitos anos, desde a minha adolescência, e fui muito inspirado pelo meu irmão mais velho, chamado Lawrence, que era um homem que sempre falava em línguas e até hoje transborda nesse recurso de Deus de falar em línguas. E no início até eu ficava com um pouco de vergonha na minha adolescência, mas depois eu comecei a ver que graça, que recurso Deus dá através desse novo instrumento que o Espírito Santo nos concede em falar em línguas. Então, nesse sentido que eu quero repartir contigo algumas dicas no sentido de tornar isso algo muito tranquilo, muito não básico, mas muito fundamental na vida do discípulo que agora é batizado no Espírito Santo. Aproveitando o texto de Atos 2, uma delas é que fala aqui que é o Espírito Santo que dá as palavras, mas é nós, o discípulo, que fala em línguas. O Espírito Santo nunca vai tomar de uma forma o controle sobre nossa vida, mas é nós que nos disponibilizamos, o nosso órgão da fala, para falar e expressar as palavras que o Espírito Santo dentro de nós concede então para que nós possamos falar. E é muito lindo de ver que essas palavras, como está escrito aqui, capítulo 2, versículo 11, que ele estava falando das grandezas de Deus. E sem entrar aqui numa onda que vai muito longe, mas tu te lembra quando no Torre de Babel Deus confundiu as línguas para que agora eles não tivessem uma só língua, mas fossem dispersos por toda a terra e dessa forma não houvesse uma unidade maligna entre os homens. O que é o batismo no Espírito Santo? O que é o falar em línguas, a não ser reunir todos os discípulos num só linguajar e numa só expressão sobrenatural para Deus, numa língua que é dada por Ele. E muitas vezes eu fico pensando como dizer, né, como fala lá em 1 Pedro 1, ele fala de uma alegria indizível, né? Eu não sou muito bom em português, mas eu fico pensando, como assim dizer algo que não pode ser dito? Somente o falar
em línguas. Então é a capacitação sobrenatural de Deus, é meu espírito falando com Deus, inspirado pelo Espírito Santo, é orar diretamente ao Pai, através de Cristo, no Espírito Santo, sem limitação do meu intelecto ou deficiências ou limitações da minha linguagem. Mesmo que eu possa falar português, no meu caso, falo sueco, né, tenho um domínio de inglês, espanhol, mas mesmo assim, usando essas línguas e outras, ainda não é suficiente para expressar o nosso Deus, as grandezas, os atributos, como Pedro fala depois, da glória do nosso amado Senhor. Marcos 16, 17 fala que é um sinal que acompanha a todo aquele que crê. Então, não é algo que deve ser descartado ou colocado em segundo plano, mas junto na porta do reino com o discípulo, através do arrependimento e fé, batismo em Cristo e batismo no Espírito Santo, como uma consequência, o mais rapidamente associado junto com o apropriar-se, pedir e apropriar-se pela fé, como nós ministramos no último vídeo, é então se apropriar pela fé e se começar a falar em línguas. É o meu espírito falando pelo Espírito Santo, e agora o meu espírito, não por compulsão ou por êxtase ou por emoção, mas pela inspiração do Espírito Santo, eu vou falando as palavras ou vou cantando as palavras que o Senhor vai me dando. Sou eu que decido falar através do Espírito Santo e posso encerrar ou terminar bem como a palavra nos instrui, que o Espírito profeta está sujeito ao profeta em 1 Coríntios 14. Deixa eu te dar algumas razões que sempre me ajudam muito o porquê o falar em línguas. Em primeiro lugar, versículo 2 do capítulo 14 de 1 Coríntios fala que quem fala em línguas fala a Deus. Ninguém entende, mas em espírito fala mistérios. Então, como eu já falei aqui, é uma comunicação plena do meu espírito, do homem, através do Espírito Santo ao Espírito Santo de Deus. Não há mais Babel, confusão ou limitação de linguajar, mas há agora linguajar pleno do Espírito Santo expressando as grandezas de Deus. Outra coisa, que tipo de mistérios é isso? Quando a palavra fala a respeito de mistério, sempre é algo que ele quer nos revelar. Mas através dessa oração em línguas, eu vou recebendo revelação sobre Deus, sobre o seu propósito eterno, sobre o seu governo, o seu reinado em minha vida e até sobre nós mesmos, deficiências, traumas, limitações que possa ter passado. Mesmo sem ter isso na minha mente, o Espírito Santo vai ministrando cura através do Espírito Santo no meu espírito, nesse orar em línguas. E 1 Coríntios 2, 9 a 16 fala que o meu espírito perscruta as profundezas de Deus. Só aqui já valeria a pena de eu entender e usar essa prática de falar continuamente em línguas. Outra razão, quem fala em línguas a si mesmo se edifica, fala no versículo 4 de 1 Coríntios 14. Isso significa estabelecer, fundamentar esse crescimento, esse fortalecimento do meu homem interior. E eu sempre pergunto, eu posso descartar um recurso que o próprio Deus me coloca para que seja para o meu fortalecimento, para a minha própria edificação? Junto com isso é interessante que quem ora em línguas, Judas, versículo 20, lá no um único capítulo que tem ali a respeito do apóstolo Judas, ele fala que orando no Espírito, edificando-me na minha fé santíssima. Então, de acordo com Romanos 10, nós sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas como é que eu turbino a fé? Como é que eu energizo, né? Como é que eu coloco esse turbinar de Deus na minha fé para que eu possa crescer de uma fé pequena, como um grão de mostarda, para uma fé grande diante do Senhor, se eu posso colocar dessa maneira? Não tenho dúvida que é através de orar em línguas, a minha fé, que recebe pela palavra de Deus, ela é fortalecida. Outra razão, quarta, quem ora em línguas, o meu espírito ora de fato. Fala na versão atualizada no versículo 14. Ou seja, de acordo com Romanos 8, 26, e foi um alívio descobrir isso, que eu não sei orar como convém.
Eu não tenho capacidade no meu intelecto, no meu conhecimento natural, o como orar, mas o Espírito Santo nos assiste, intercedendo em nós com gemidos inexprimíveis. Ali não fala explicitamente de línguas, mas todos os comentaristas, na sua grande totalidade, confirmam que tem toda a razão ali para estar linkado com o orar, a súplica, a intercessão em línguas, nessa assistência que o Espírito Santo nos dá no meu espírito através desse falar em línguas. Quinto, quem ora no Espírito, cantarei com o Espírito, bendizer no meu espírito. Ou seja, versículo 15 e 16 de 1 Coríntios 14 vai nos dizer então que esse transbordar do Espírito Santo, confirmando Efésios 5, 18 a 21 ali, como ser cheio do Espírito Santo, falando entre vós, no corpo de Cristo, com meus irmãos, transbordando desse falar, cantar, bendizer, com hinos e cânticos espirituais. E aqui, esse mandamento de ser cheio, que é um imperativo, mas é um imperativo que é contínuo, não é uma coisa ocasional, ao mesmo tempo, aqui é na voz passiva, significando que eu não posso me auto-encher por mim próprio, mas eu posso me disponibilizar, falando em línguas, cantando e bendizendo o Senhor, e à medida que eu vou fazendo isso junto com meus irmãos, então eu também sou cheio do Espírito Santo de Deus. Sexto lugar, Paulo diz que no versículo 5 de 1 Coríntios 14, ele diz, na verdade, a versão atualizada diz, eu quisera que todos falem línguas. Na verdade, no original, eu quero que todos falem em línguas, para que também possam depois profetizar e crescer e aprender a progredir. Tanto o versículo 12 como o versículo 13, no mesmo capítulo, vai colocando esse crescimento, essa progressão espiritual. Me parece que o falar em línguas, ainda para minha própria edificação, começou como se fosse o primeiro estágio de um foguete. É o começar. A partir disto, vou sendo turbinado no meu espírito, entre aspas, né, nessa brincadeira dessa expressão, mas vou crescendo na fé para que então eu possa profetizar, para que eu possa pedir para o Senhor também, na variedade de línguas, a interpretação e dessa forma crescendo em Deus, recebendo fé para curas, recebendo palavra de sabedoria e de conhecimento e tomando dessa forma um conhecimento e uma intimidade com a pessoa do Espírito Santo que se torna livre em presidir sobre o meu intelecto, minhas emoções e a minha vontade. Então, em nome do Senhor Jesus, a palavra fala orando em todo o tempo, no Espírito vigiando. E a palavra continua dizendo, orai sem cessar, não apagueis o Espírito, em 1 Tessalonicenses 5. Então, dessa maneira, temos razões suficientes para entender que, na verdade, Deus quer que, junto com o batismo no Espírito Santo, todos os discípulos, batizados no Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, possam também transbordar nesse falar em línguas, nesse cantar em línguas, cantar no Espírito, né? E dessa maneira, junto com toda a decência em ordem, com toda a submissão ao governo de Cristo, se for uma reunião pública, então, obviamente, se tiver línguas, então que também haja interpretação para que tudo seja para edificação e proveito de todo o corpo de Cristo. Um abraço e um encorajar apostólico, seja continuamente cheio e transbordando do Espírito Santo de Deus. Um abraço no Senhor Jesus. Amém.